Resolução dos exercícios da aula 6 do primeiro ano, segunda lei de Newton. Exercício número 1. Determine a aceleração de um bloco de massa 2 kg e que desliza num plano horizontal sem atrito nas situações indicadas abaixo. Aqui a massa é 2 kg e a gente tem que achar a aceleração nas duas situações A e B. Nas duas situações a gente tem a força-peso, que é a força com que o planeta atrai o bloco, e a força normal, que é a força que o piso aplica no bloco. E as duas forças se anulam. Então na vertical, a resultante é nula, não tem movimento na vertical, a gente ignora essas forças. Então na situação A, a força resultante é 10 newtons. Só existe uma força sendo aplicada na horizontal, então ela é resultante. Fazendo o cálculo da segunda lei de Newton, as unidades são newton para força, quilograma para massa, metros por segundo ao quadrado para aceleração. Aqui já estamos em newton, são 10 newtons. Aqui já está em quilogramas, 2 quilogramas. Vamos determinar a aceleração aqui, que vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. No item B, a força resultante aqui. Bom, a gente tem dois vetores com mesma direção, sentidos opostos. Então a soma vetorial vai ser a subtração algébrica do maior menos o menor. Então a força resultante vai ser 6 newtons. Substituindo na segunda lei de Newton, a gente fica com 6 igual a 2 vezes A. A aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Exercício 2. Um corpo de 4 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. X igual a 2 mais 2t mais 4t ao quadrado, onde x é medido em metros e t em segundos. Conclui-se que a intensidade da força resultante do corpo em newtons vale. Então, os dados são massa de 4 kg, equação horária x igual a 2 mais 2t mais 4t ao quadrado, medidos em metros e segundos. E ele quer que a gente determine a força resultante em newtons. São 5 opções. Bom, a equação horária é de um movimento uniformemente variado. No caso aqui, como é em linha reta, movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente tem que comparar com a equação horária de S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Comparando termo a termo, termo sem t, a gente descobre que o espaço inicial é 2 metros. Comparando o termo que tem t, a gente descobre que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Comparando o termo que tem t ao quadrado, a gente vê que a sobre 2 vale 4. Ou seja, a igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente pode achar a força resultante pela segunda lei de Newton. A força resultante vai ser a massa 4 kg, a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente encontra 32 newtons, alternativa E. Exercício 3. Um bloco de massa igual a 5 kg é puxado por uma força constante e horizontal de 25 newtons sobre uma superfície plana horizontal com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. A força de atrito, em newtons, existente entre a superfície e o bloco é igual a... Então a massa é 5 kg. Você está puxando esse corpo de 5 kg com a força de 25 newtons. Ele desenvolve uma aceleração de 3
metros por segundo ao quadrado. E a gente quer determinar a força de atrito em newtons. É sempre interessante a gente fazer o desenho. E isso aqui ilustra a situação. Estou puxando aqui com a força F de 25 newtons. Tem um certo atrito. E esse corpo, com essa massa, desenvolve essa aceleração. Bom, a gente pode descobrir qual a força resultante aplicando na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante vai ser 5 vezes 3, que vai dar 15 newtons. Só que a força resultante, ela também pode ser encontrada fazendo a soma vetorial, que no caso aqui vai ser a subtração de F menos força de atrito. Então 15 é igual a 25 menos a força de atrito. Isolando a força de atrito, a gente fica com... Passo aqui para a esquerda. A força de atrito vai ser 25 menos 15, 10 newtons. Alternativa B. Lógico, né? Se você tem 25 para a direita e 10 para a esquerda, a resultante vai ser 15. Alternativa B. Exercício 4. A figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos é correto afirmar. E aí vem 5 opções. Elas perguntam a respeito da inércia, e a inércia está diretamente ligada à massa. Então aqui a gente tem que saber a relação entre as massas M1, M2 e M3, as massas dos corpos 1, 2 e 3. Bom, a gente não precisa necessariamente saber os valores, mas a gente tem que saber quem é a massa, qual é a massa maior, qual é a menor, qual é a intermediária. Mas como aqui a gente tem valores nos eixos, a gente vai poder descobrir os valores dessas massas e responder desse jeito. Esse seria um dos caminhos. E depois eu posso falar sobre outro caminho. Então a gente vai aplicar aqui, ó. A gente aplica a segunda lei de Newton para o corpo 1, com os dados do corpo 1. Pode ser qualquer um desses pontos aqui, né, que a gente pode escolher. Para o corpo 2, com os dados do corpo 2, a gente também pode escolher qualquer ponto aqui em cima dessa reta. E depois, com os dados do corpo 3, a gente pode escolher qualquer ponto aqui em cima dessa reta. A gente vai pegar os valores aqui de acordo com os eixos. Para facilitar, eu vou desenhar linhas na horizontal e na vertical, paralela aos eixos, coincidindo com os valores inteiros que a gente tem. Desenhadas as linhas na horizontal e na vertical, coincidindo com os valores inteiros que nos foi dado aqui no gráfico, a gente tem que agora aqui escolher pontos dos gráficos, que são essas linhas aqui em vermelho, essas retas em vermelho, que coincida com o cruzamento dessas retas ou que esteja bem próximo do cruzamento dessas retas. Aqui, o gráfico do corpo 1, a gente pode pegar esse ponto aqui. Ó. O gráfico do corpo 2, a gente pode pegar esse ponto aqui. O gráfico do corpo 3, a gente pode pegar... Tanto faz aqui, qualquer um desses dois, né? A gente pode pegar esse aqui. Está mais próximo. Então, os valores que a gente vai conseguir aqui para as massas não são valores exatos, porque os pontos não coincidem exatamente com o cruzamento das retas pretas. O cruzamento dessas retas pretas não coincide exatamente com a linha vermelha, mas vai dar um valor aproximado.
Esse é bem próximo do real. Então, para o corpo 1, a gente pega esse ponto aqui, a gente tem uma força de 2 para uma força de 4 newtons para uma aceleração de 2. Então, vai ser 4 igual a massa do corpo 1 vezes 2. Então, a gente tem que a massa do corpo 1 é 4 sobre 2, 2 kg. Para o corpo 2, vamos pegar esse ponto aqui. Então, a gente tem 2 newtons para uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa do corpo 2 é 2 sobre 2, 1 kg. Para o corpo 3, a gente vai pegar esse ponto e a gente tem uma força de 2 newtons para uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa do corpo 3 vai ser meio quilograma. Então, encontradas as massas, a gente sabe que a maior massa é M1, a menor massa é M3, a massa 2 é intermediária. Então, corpo 1 tem menor inércia? Não, tem a maior. Corpo 3 tem a maior inércia? Não, tem a menor. Corpo 2 tem a menor inércia? Não, tem a intermediária. Corpo 1 tem a maior inércia? Sim. Corpo 1 tem a massa M1 maior de todas, então alternativa D. Corpo 2 tem a maior inércia? Não, ela é intermediária. Agora vamos ver uma outra maneira de resolver esse exercício. Aqui eu apaguei os valores dos eixos y e x. E se a gente não conhecesse nenhum valor aqui, ainda assim a gente consegue resolver. Basta a gente passar uma reta aqui qualquer paralela ao eixo x, pegando os 3 gráficos. Então a gente não conhece qual é o valor aqui no eixo y, para que força é essa. Bom, aqui a gente tem um determinado valor qualquer de força, e a mesma força aplicada para os 3 corpos vai sinalizar 3 acelerações diferentes. Isso aqui corresponde a esse valor aqui de A1. Essa mesma força corresponde aqui a um outro valor de A2. Essa mesma força corresponde aqui a um valor de A3. Que a gente também não precisa saber os valores dessas acelerações. Mas se a força resultante é a mesma para os 3 corpos, a gente tem uma situação aqui que essa força aqui é constante. Se ela é constante, a gente tem massa vezes aceleração igual a uma constante. E do que a gente estuda da relação entre grandezas, se a gente tiver aqui x vezes y igual a uma constante, elas são inversamente proporcionais entre si, que é esse caso aqui. Se por acaso você tivesse x sobre y igual a uma constante, aqui elas seriam diretamente proporcionais entre si. Então, o que significa elas serem inversamente proporcionais entre si? Significa que para a massa maior você tem aceleração menor, para a massa menor você tem aceleração maior. Significa que se uma aumenta, a outra diminui, se uma diminui, a outra aumenta. Né? Se pensar que você tem 6 vezes 30, que dá 180, se você dobrar esse primeiro número para 12, o segundo tem que cair pela metade para continuar dando o mesmo resultado. Se esse número aqui triplicar, o outro tem que ficar 3 vezes menor para continuar dando o mesmo resultado. Mas se ele cair pela metade, o outro tem que dobrar para continuar sendo 60. Então o fator é o mesmo, tá? Se um fica 2 vezes maior, o outro fica dividido por 2. Se um fica 3 vezes maior, o outro fica dividido por 3. Se um fica pela metade, fica dividido por 2, o outro tem que ficar multiplicado por 2. Sempre para manter o mesmo resultado, que aqui no caso é uma constante.
Então, se a gente sabe que a relação entre massa e aceleração é inversamente proporcional, a gente descobre a resposta. Aqui no caso a gente aplicou a mesma força para os 3 corpos e a gente obteve essas acelerações aqui. Ó. A gente sabe que a aceleração A1 é a menor de todas, porque está mais próximo de zero. Ela é menor que A2 está mais à direita, e A2 é menor que A3, que A3 está mais à direita ainda. Essa aqui é a maior aceleração de todas. Então, para a massa vai ser o inverso. Massa 1 é a maior de todas, porque aqui você tem a menor aceleração de todas. Então, a massa 1 é a maior de todas. De A1 para A2, a aceleração aumentou, então a massa diminuiu. M2 é menor que M1. E M3 é menor que M2. Nesse caso, a gente descobre a resposta D. Exercício 5. Em determinado instante, uma bola de 200 gramas cai verticalmente com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse instante, o módulo da força de resistência exercida pelo ar sobre a bola é, em newtons, igual a, temos 5 opções, e ele deu que a aceleração na gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, anotando os dados, você tem uma massa de 200 gramas, que cai com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A gente quer determinar a força de atrito, no caso aqui a força de resistência do ar, e ele deu que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente quer determinar essa força de resistência do ar em newtons. Então a gente faz uma ilustração. Então a força-peso é na vertical para baixo, o movimento é na vertical para baixo, o corpo está caindo. Então a resistência do ar, como uma força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento, vai ser na vertical para cima. E aqui então a gente pode calcular a força resultante pela segunda lei de Newton. A força resultante em newtons vai ser a massa em quilogramas, que dá 0,2 kg, vezes a aceleração, que é 4. Então a força resultante é 0,8 newtons. A gente tem uma força de atrito, né? Porque se não houvesse força de atrito, a aceleração do corpo seria igual à aceleração da gravidade. Então aqui, como a aceleração é menor do que a aceleração da gravidade, você tem uma força contrária ao movimento. O movimento não é de queda livre. Queda livre é quando você tem um movimento de queda apenas com a força-peso atuando. Nesse caso, a aceleração é igual à aceleração da gravidade. A gente determinou então a força resultante pela segunda lei de Newton e a gente pode chegar também que a força resultante é dada pela soma vetorial, que aqui no caso vai ser uma subtração. Vai ser a força-peso menos a força de atrito. Bom, a força-peso é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso vai ser 0,2 vezes 10, 2 newtons. Ou seja, a força resultante é 0,8 newtons, força-peso é 2 newtons. Quanto vale a força de atrito? Isolando a força de atrito aqui, a gente passa para a esquerda. A força de atrito vai ser 1,2 newtons. Alternativa C. Então, se você tem 2 newtons para baixo e 1,2 newtons para cima, a força resultante é de 0,8 newtons, alternativa C. Exercício 6. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será... E a gente tem 5 opções. Bom, a massa ela está ligada à inércia.
e ela é uma medida da quantidade de matéria que contém no corpo. Já a força-peso é uma força e está relacionada ao esforço que a gente faz para sustentar qualquer objeto. Ela depende da aceleração da gravidade local. Então a massa ela não varia com a posição do corpo. Qualquer lugar do universo a massa deve ser o mesmo se o corpo contém a mesma quantidade de matéria. Já o peso de um corpo, como ele é uma força e depende da aceleração da gravidade local, o peso depende de que local do universo você está. Em um planeta de G pequeno, força-peso é pequeno. Em um planeta de G grande, força-peso é grande. Longe de qualquer planeta, você não vai ter aceleração da gravidade, você não tem força-peso. Então o corpo não está caindo para nenhum lado. Você coloca a mão embaixo dele e, sem fazer força alguma, você consegue sustentar o corpo. Bom, aqui a gente está falando de Terra e Lua. Então, se a caixa vai da Terra para a Lua, massa na Lua é igual a massa na Terra. A gente está supondo que a caixa não ganhou nem perdeu átomos, então a massa é a mesma. Mas a pergunta é a respeito do esforço. Então a gente tem que saber em relação à força-peso. Peso na Lua é menor que o peso na Terra. Por quê? O G da Lua é menor que o G da Terra. O G da Terra a gente sabe que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O G da Lua você não precisa saber qual é, você só tem que saber que ele é menor que da Terra. Tá? O G da Lua é menor que 2 metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente tem condições de analisar as alternativas. Bom, o esforço para carregar a caixa na Lua é maior que na Terra? Não, porque o peso na Lua é menor. Então você faz um esforço menor. Em Júpiter, sim. O peso vai ser maior, você faz um esforço maior, porque em Júpiter a aceleração da gravidade é muito mais alta. Então você não faz um esforço maior na Lua. Na Lua o esforço não é maior que na Terra. O esforço é menor. Cancela também a B, porque o esforço na Lua não é maior que na Terra. A gente tem aqui C, D e E dizendo que o esforço na Lua é menor do que na Terra. Na Lua, o esforço é menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso permanecerá constante? Não, a massa não vai diminuir e o peso vai diminuir. O peso não permanece constante. O esforço na Lua é menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará e o peso diminuirá? Não. O peso sim vai diminuir, mas a massa da caixa não aumenta. O esforço na Lua é menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá? Sim, alternativa aí. Exercício 7. O peso de um corpo é uma grandeza e vem 5 opções. O peso de corpo é uma grandeza que não varia com o local onde o corpo se encontra? Bom, peso é uma força dada pela fórmula m vezes g. Como o g varia com o local, o p também varia com o local. Para alguns planetas você tem g menor, para outros você tem g maior. Se você estiver muito longe de qualquer planeta, o seu g é zero. Então a força-peso varia com o local. Então o item A está errado, porque ele diz que que força-peso não varia com o local. Bom, o peso de um corpo é uma grandeza cuja unidade de medida é o quilograma. A massa tem unidade de medida quilograma. Agora, o peso, como é uma força, a unidade de medida dela no sistema internacional é newtons. Então isso aqui é errado. O peso de um corpo
é uma grandeza caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra? Também não. Essa característica do item C, e inclusive o que é dito em B e em A, é válido para massa. Tá? A massa de um corpo não varia com o local onde o corpo se encontra. Porque se o corpo não ganha nem perde átomos, a massa permanece a mesma. A massa está relacionada com a quantidade de matéria e com a inércia. A massa tem unidade de medida no sistema internacional, que é o quilograma. E ela é caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra. Então, nenhum das três primeiras alternativas está relacionado à força-peso, e sim à massa. Bom, o peso de um corpo é uma grandeza que mede a intensidade da força de reação de apoio. Bom, se você tiver um apoio que está parado, a sua força-peso vai ser igual à força normal, que é a força de reação de apoio que o piso aplica no bloco. Mas isso é só se esse piso aqui estiver parado. Se você procurar aqui nesse canal o vídeo Balança no Elevador, você vai ver que a balança ela te dá a sua massa baseado na força de apoio. Supondo, né, que você está numa situação fixa na Terra, em que a força de apoio é igual à força-peso. Só que se você estiver no elevador, com ele subindo, você vai ver que a força normal é maior que a força-peso. A balança vai indicar uma massa maior do que a sua massa verdadeira. E se o elevador estiver descendo, a força normal vai ser menor que a força-peso. E aí a balança vai indicar uma massa menor do que a massa verdadeira. De modo que a força-peso nem sempre é igual à intensidade da força de reação de apoio. Nem sempre é igual à força normal. Por fim, o peso de um corpo é uma grandeza cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local? Sim, é dado por essa forma. Então, a alternativa correta, alternativa E. Exercício 8. Uma força de 1 newton tem a ordem de grandeza do peso D? E aí são 5 alternativas. Bom, a força aqui de 1 newton, a gente quer saber estimar a massa. Não deu, não foi informado, mas a gente está considerando que é a aceleração da gravidade da Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente clicar na fórmula da força-peso, a gente vai ter 1 igual a m vezes 10. M igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1 kg. Newton, quilograma e metro por segundo ao quadrado. Então aqui a massa sai em quilograma. Essa massa é de 100 gramas. Então, um homem adulto, a gente considera um homem adulto como uma média de 70 kg. Pelo menos nos elevadores são assim, né? Criança recém-nascida é de 3 kg, talvez. 1 litro de leite é aproximadamente 1 kg. Também não é. Entre a xicrinha cheia de café e uma moeda, bom, a moeda é coisa de 10 gramas. Se a xícara for pequena, pode se aproximar de 100 gramas. Então a gente fica com a alternativa D. Exercício 9. Uma pessoa pesa 340 newtons na Terra, onde a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa dessa pessoa na Lua, onde a aceleração da gravidade tem módulo 1,7 metros por segundo ao quadrado? Então, ele deu que o peso da pessoa na Terra é 340 newtons.
a aceleração da gravidade na Terra é 10. A aceleração da gravidade na Lua é 1,7. E ele pede qual que é a massa da pessoa na Lua. Bom, a gente tem essa fórmula. Aplicando aqui para a Terra, a gente tem 340 igual a massa vezes 10. Então, a massa na Terra é 340 sobre 10. A massa na Terra é 34 quilogramas. 34 quilogramas, alternativa D. Bom, ele pergunta a massa da pessoa na Lua. A massa na Lua é a mesma massa na Terra, 34 kg, alternativa B. Se ele tivesse perguntado o peso na Lua, aí a gente usaria essa fórmula aqui. E o peso na Lua seria 34 vezes 1,7. A massa não varia de acordo com a posição. Agora, o peso depende da aceleração da gravidade local. Fazendo a conta 34 vezes 1,7, a gente chega em 57,8. A gente chega em 57,8 newtons. Ou seja, sustentar uma pessoa de 34 kg na Lua é como segurar menos de 6 kg aqui na Terra. Exercício 10. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é 600 newtons. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade e módulo A, g sobre 10, em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura. Bom, o peso aqui é 600 newtons. No elevador, a aceleração é g sobre 10, que vai dar 10 sobre 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Essa aceleração aqui é para cima. Ele está dizendo que sobe e está dizendo que a aceleração é no sentido contrário da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é para baixo, essa aceleração aqui então é para cima. O g é 10 metros por segundo ao quadrado, a gente já usou aqui. E ele quer saber o valor da normal dentro do elevador. Tá? Fora do elevador, a força-peso é 600, a normal também é 600. Agora, com o elevador subindo com essa aceleração, a gente quer saber qual a normal. Então, essa situação A, a gente tem o corpo e a balança parada. O peso é 600 newtons. A normal, que é o que a balança indica, é 600 newtons. Agora, subindo com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para cima, o peso continua 600 newtons, porque o peso não se altera se o G não se altera. Agora, a normal, ela tem que ser maior que a força-peso para que tenha um resultante para cima. No caso dessa segunda situação aqui, B, com ele subindo, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante. Bom, primeiro vamos calcular a massa, né? 600 é igual a m vezes 10. A massa vai dar
600 dividido por 10, 60 kg. Então, a força resultante é 60 vezes 1. A força resultante é 60 newtons. E como a força resultante também é encontrada fazendo a soma vetorial aqui, que no caso vai ser a normal menos a força-peso, então a gente encontra que a normal vai ser a gente isola a normal, deixando ela sozinha desse lado aqui. Menos 600 é como se passasse para lá somando. Então a normal fica 660 newtons. 660 newtons, alternativa D. Então, quais são os casos para uma balança? Dentro ou fora do elevador? Bom, se a balança estiver parada, ou se ela estiver subindo ou descendo em MRU, parado em MRU, a resultante tem que ser zero. Então, nesse caso, a normal é igual a peso. Se a normal é igual a peso, a balança vai indicar a massa verdadeira de quem está em cima da balança. Agora, se a balança estiver subindo acelerada, a resultante tem que ser para cima, como nesse caso aqui. Se a resultante tem que ser para cima, a normal é maior que a força-peso. Tá? Para onde aponta a aceleração, é para onde aponta a força resultante. Força resultante e aceleração sempre têm mesma direção e mesmo sentido. Então, se a aceleração é para cima, na vertical para cima, a resultante tem que ser na vertical para cima e a normal acaba sendo maior que a força-peso. Tá? Então, nessa situação, a balança vai indicar uma massa maior do que a massa real de quem está em cima da balança. Mas, se a balança estiver descendo acelerada, a resultante tem que ser para baixo, porque a aceleração é para baixo. E, nesse caso, a normal é menor que a força-peso para que a resultante seja para baixo. Então, se a balança estiver subindo, não necessariamente a normal é maior que a força-peso. Ela tem que estar subindo acelerada. Se ela estiver subindo em MRU, a normal continua sendo igual à força-peso. Se ela estiver subindo com uma determinada aceleração, uma certa aceleração, a força normal tem que ser maior que a força-peso. Se o corpo em cima de uma balança está descendo, a normal é maior, menor ou igual à força-peso. Se ela estiver descendo, aí tem que ver. Se for descendo em MRU, a normal é igual à força-peso. Se ela estiver descendo com uma certa aceleração, a força resultante tem que ser para baixo. Então, a normal é menor que a força-peso. Esses são os 3 casos aqui. Exercício 11. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é... Então, a massa é 5 kg, a força que o homem aplica é 10 newtons, na vertical para cima. Ele deu aqui que G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele está pedindo qual o valor da força normal. Então o esquema é esse. A gente tem a força peso na vertical para baixo, a força F vertical para cima e a força normal para cima. Bom, a força peso a gente calcula fazendo M vezes G, que dá 50 newtons. A força F que o homem aplica na caixa é de 10 newtons. E essa aqui é a normal que a gente tem que descobrir. Bom, como o homem está aplicando uma força menor que a força peso, ele não vai tirar a caixa de cima da mesa. Então a resultante continua sendo zero aqui entre esses 3 vetores forças. Ou seja, a força resultante na vertical para cima, que é F mais N, tem que ser igual à força resultante para baixo, que é a força peso, para que a resultante total das 3 forças seja resultante nula. Então aqui a gente tem
10 mais n igual a 50. Assim, a força normal vai ter que ser 40 newtons, alternativa D. Assim como no elevador, a força normal pode ser maior ou menor que a força peso. Também pode ser igual à força peso. E nesse caso, se você faz uma força para cima, a força normal diminui. Se você aplicar uma força para baixo, a força normal aumenta. E se você não está aplicando nenhuma força, a mesa está aqui parada em relação ao solo, a força normal é igual à força peso. Exercício 12. Um elevador tem uma balança no seu assoalho. Uma pessoa de massa de 70 kg está sobre a balança conforme a figura abaixo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a massa é 70 kg. G é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que ele pede. Analise as afirmações abaixo. Se o elevador subir acelerado, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, a leitura da balança será 840 newtons. Bom, então aqui a gente tem a força-peso, aqui a gente tem a força normal. A força-peso, em qualquer situação, ela vai ser m vezes g, que vai dar 70 vezes 10. Força-peso vai ser 700 newtons. Bom, nessa primeira situação aqui, ele sobe com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está subindo de uma forma acelerada, ou seja, a aceleração é para cima. E a gente tem que saber se a normal vai ser 840 newtons. Bom, nesse caso, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser 70 vezes 2, 140 newtons para cima, porque é um movimento com a aceleração para cima. Tá? Ele vai para cima e a velocidade aumenta cada vez mais, então a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, movimento acelerado. Se a força resultante é 140 newtons para cima, então a normal é maior que a força-peso. E a força resultante, então, ela também vai ser igual a normal menos peso, a maior menos a menor. Então isso tem que dar 140 newtons, que vai ser normal menos 700. Então a normal vai ser igual a 140 mais 700, igual a 840 newtons. 840 newtons para cima menos 700 newtons para baixo, a gente tem uma resultante de 140 newtons para cima. E como a normal deu o que ele disse aqui, todas as condições aqui estão satisfeitas. A afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. Se o elevador desce com velocidade constante, a balança indicará 700 newtons. Então, a normal é igual à força-peso se ele estiver parado ou se ele estiver subindo ou descendo em MRU. Nesse caso aqui, ele está indo com velocidade constante. Então, é o caso de MRU. E como a normal é igual a peso, a normal vai ser igual a 700 newtons. Afirmação verdadeira 2 também. Afirmação 3. Se o elevador descer retardado com aceleração constante de 2 metros por segundo, a leitura da balança será 840 newtons. Então aqui ele está dizendo que ele vai descer, só que de forma retardada, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Um movimento retardado é quando a aceleração é contrária à velocidade. Se a velocidade é para baixo, porque ele desce,
e ele está realizando um movimento retardado, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado para cima. E é o mesmo caso da situação aqui da afirmação 1. A normal, que é o que a balança indica, vai ser 840 newtons também. Afirmativa 3, verdadeira. 4. Rompendo-se o cabo do elevador e ele caindo com aceleração igual à da gravidade, a balança indicará 0. Verdadeiro. Essa situação em que o elevador está em queda livre, a gente chama de imponderabilidade. Ela simula uma situação de gravidade 0, porque todo mundo cai com a mesma aceleração da gravidade, e é o que é feito para treinar astronautas aqui na Terra. Um avião desliga os motores e cai em queda livre por alguns segundos para a pessoa poder realizar algum tipo de treinamento. Na Alemanha tem um avião que dá algumas voltas, né? Sobe a uma certa altitude, cai em queda livre por alguns segundos, depois retoma o movimento dos motores para poder subir, fazer outra queda livre. Você pode tentar procurar no YouTube balada a gravidade 0. Então, o pessoal paga uma grana preta para dar essa volta, fazer algumas quedas dentro do avião, onde tem uma pista de dança lá. E no estado de imponderabilidade, a balança indicará 0, verdadeiro também. A última, afirmação 5. Se o elevador desce acelerado, com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, a leitura na balança será 560 newtons. Bom, se ele está descendo com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, com aceleração para baixo, nesse caso a força peso tem que ser maior que a força normal. Bom, a força resultante a gente já calculou ali, ó. Massa vezes aceleração vai ser 70 vezes 2, é 140 newtons. Só que agora a resultante tem que ser para baixo, porque a aceleração está para baixo. Então, se a gente for fazer a soma vetorial, vai ser uma subtração. Aqui no caso, vai ter que ser P menos M. Aqui ficou N menos P, porque se tinha a resultante para cima, a normal é maior que a peso. Então, você faz N menos P. E como tem que dar 140, a normal foi 840. Agora, nessa situação, a aceleração é para baixo, a força resultante tem que ser 140 newtons para baixo, então a força-peso é maior que a força normal. Então, a força resultante é calculada fazendo P menos N. Então, isso aqui tem que dar 140, que é igual a peso 700 menos N. Eu vou passar isso aqui para o outro lado, como se passasse para a esquerda, para o lado esquerdo da equação aqui, somando. Agora eu isolo N, esse 140 é como se passasse para a direita, subtraindo, e aqui a gente tem 560 newtons, verdadeiro também. Então aqui a alternativa é E. Todas as afirmações são verdadeiras. Nos nossos exercícios das aulas 5 e 6, a gente fez exercícios em que a soma vetorial de dois vetores, força para chegar na força resultante, ou era 0 grau ou era 180 graus. Então, num caso, a soma vetorial vai ser a soma algébrica, no outro caso, a soma vetorial é a subtração algébrica. E apesar da gente ter falado sobre o caso quando o ângulo entre os dois vetores é 90 graus, que se calcula aqui por essa fórmula do teorema de Pitágoras, apesar da gente ter falado sobre isso, a gente não fez nenhum exercício. Então agora vamos pegar o exercício 13, um exercício extra aqui do professor André Mota.
Sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito, encontra-se apoiado um corpo de massa 2 kg, sujeito à ação de duas forças F1 e F2 paralelas a ela. Então, as forças são paralelas à superfície plana. As intensidades de F1 e F2 são, respectivamente, 8 e 6 newtons. A aceleração com que esse corpo se movimenta é... Então, a gente tem que a massa do corpo é 2 kg, F1 vale 8 newtons, F2 vale 6 newtons. E ele quer saber a aceleração do corpo. Bom, o ângulo entre as duas forças é 90 graus, então a força resultante vai ser 64, aqui dá 36, então isso aqui dá 100. FR igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, que é mais ou menos 10 newtons. Como a gente sabe que é um vetor e o módulo dele é positivo, então a gente pega só o valor positivo aqui de 10 newtons. Então essa é a força resultante. No caso, a força resultante vai estar aqui na diagonal, né? Estaria aqui assim. E para achar a aceleração, a gente coloca na fórmula da segunda lei de Newton. 10 é igual a 2 vezes A. Então a aceleração é 10 sobre 2, que dá 5 metros por segundo ao quadrado, a alternativa E.